Alexandre Carneiro de Souza, sociólogo e professor universitário. A Sociologia Compreensiva de Max Weber. Max Weber coloca o seu nome entre os grandes pensadores clássicos da sociologia e divide com Karl Marx e Emile Durkheim o status de fundadores da sociologia e autores das 3 teorias clássicas da sociologia. As categorias fundamentais com as quais o Weber trabalha se distinguem das categorias com as quais trabalharam Karl Marx e Emile Durkheim. Marx tinha por objeto da sociologia o conflito de classes e a categoria predominante de sua análise era a produção. Durkheim tinha o fato social como objeto da sociologia e a categoria central da análise durkheimiana era o sistema. Bom, o fato social e as classes sociais foram opções de trabalho dos autores anteriores e representavam fragmentos da realidade social através dos quais esses pensadores propuseram a construção de suas teorias. No caso do Weber, a ação social vai representar o objeto da sociologia e a categoria central com a qual Weber trabalhará é a compreensão. Nesse sentido, a gente poderia propor que a teoria weberiana estaria sustentada em pelo menos 2 categorias centrais: a compreensão e a ação social. O fundamento dessas categorias e desses pilares da sociologia weberiana estaria sustentado no axioma. O Weber está, em grande medida, convencido de que a ação social é portadora de significado. E, nesse sentido, você não apenas encontra nessa proposição a identificação das categorias centrais da análise sociológica do Weber, como você vai encontrar elementos para a definição da própria sociologia na perspectiva do pensamento desse autor. Ora, o Weber entende que a sociologia é uma ciência que tem por objetivo interpretar e explicar causalmente a ação social, considerando tanto seu desenvolvimento como seus efeitos na vida da sociedade. Trata-se, portanto, de uma sociologia extremamente exigente, porque a perspectiva weberiana não se limitará à descrição do fenômeno social. O Weber propõe uma sociologia que faça uma caminhada extra, de tal forma que, além da descrição, é necessário que se indiquem os motivos que levaram a ação a ser desenvolvida. Não interessa ao Weber que a análise sociológica descreva o fenômeno ou afirme o que o fenômeno é. É necessário que a análise sociológica elabore uma explicação causal, de maneira tal que, ao se afirmar o que o fenômeno é, concomitantemente se afirme o que leva o fenômeno a ser da forma como ele é. Portanto, você tem uma sociologia voltada para a explicação do fenômeno a partir das suas causas. Bom, se você me diz, professor, a sociologia weberiana poderia ser considerada uma sociologia das motivações, eu não me oporia a esse tipo de afirmação, considerando que a motivação no Weber não tem nada a ver com a motivação analisada pelo estudo da psicologia. Se você me diz, professor, a gente poderia sugerir que a sociologia weberiana é uma sociologia da subjetividade, eu também diria que essa afirmação procede. O fato é que nós estamos diante de um material sociológico que propõe ao pesquisador, que propõe ao estudioso caminhar a segunda milha, dar um passo mais adiante. É necessário que se trabalhe o fenômeno a partir dos elementos que patrocinaram o seu aparecimento. Nesse sentido, o Weber propõe que se estude o fenômeno antes mesmo do fenômeno se manifestar na textura social, uma vez que se está tendo por foco da análise os motivos que levaram ao seu aparecimento. A compreensão sociológica, portanto, representaria esse desafio. É necessário se elucidar
o sentido que move a ação. Ou seja, todo fenômeno social tem casca e conteúdo. Tem aparência e tem motivo. Tem aparência e tem essência. A sociologia weberiana não vai desconsiderar a importância das manifestações aparentes, mas não vai estacionar nisso, não vai parar nisso. A sociologia weberiana propõe, acima de tudo e prioritariamente, que se indique os motivos que levaram à ação. Que se foque nas motivações que resultaram na manifestação aparente do fenômeno. Portanto, cabe à compreensão sociológica elucidar o sentido em corpo, o sentido que incorpora a ação social, uma vez que toda ação social é portadora de um significado. E esse significado é fundamental. Às vezes o fenômeno descrito não é suficiente para me levar à compreensão daquilo que motivou seu aparecimento. Portanto, um grupo de pessoas postadas diante do Palácio da Abolição, eu tenho 1.500 pessoas de frente do Palácio da Abolição. Portanto, eu tenho uma descrição, mas aquelas pessoas poderão estar ali reivindicando alguma coisa, aquelas pessoas poderão estar ali prestigiando alguma ação do governo, aquelas pessoas poderão estar ali em função de uma crença religiosa. Portanto, descrever a ação não é fundamental. E é por essa razão que o Weber espera que a sociologia vá além disso e seja capaz de atuar no campo daquilo que motiva a realização das ações sociais. Muito bem, para que se identifique o sentido da ação social, é necessário que se trabalhe pelo menos 4 tipos ideais de ação social propostas pelo Weber. O Weber vai propor que toda a dinâmica da sociedade poderia ser, a grosso modo, classificadas em 4 grandes categorias de ação. Ou nós agimos racionalmente, ou nós agimos tradicionalmente, ou nós agimos em função de valores absolutos, ou nós agimos afetivamente. Portanto, a pretensão levantada por Weber é que tudo que aconteceu na cidade de Fortaleza hoje, tudo aquilo que aconteceu na minha vida hoje, tudo aquilo que aconteceu no Brasil e no mundo, poderiam estar classificados nessas 4 grandes categorias de ação social. Tipo ideal de ação racional, tipo ideal de ação tradicional, tipo ideal de ação valorativa, tipo ideal de ação afetiva. Em que, segundo a ação racional, o comportamento humano estabelece metas e previamente se provê de meios para a realização daquela meta. São atos necessariamente reflexivos. Esse tipo de ação não consegue ser levada a cabo se não houver um grande investimento no campo da reflexão. É necessário que se pense, é necessário que se elabore, é necessário que se programe. Muitas coisas que nós fazemos não requer esse tipo de cuidado. No entanto, quando nós estamos no campo das ações racionais, essas ações só serão possíveis mediante um investimento significativo de racionalidade. Se não houver planejamento e programação, se não houver reflexão, essas atividades não serão passíveis de execução. Nós estamos, portanto, no campo da ação racional. No campo da ação tradicional, as pessoas agem como máquinas, se comportam como máquinas. O seu comportamento é mecânico, é repetitivo, é rotineiro, se estabelece como uma cultura a partir de décadas, a partir de séculos, a partir de longas gerações. São comportamentos e atitudes passadas de pai para filho, passadas de geração a geração, constituindo hábitos duradouros na vida de uma sociedade, constituindo o padrão e a rotina da vida desta sociedade. Todas as vezes que nós nos comportamos, ou que a sociedade se comporta seguindo esses padrões rígidos morais, esses hábitos comportamentais, no campo da moral, no campo da gastronomia, no campo da crença, no campo do vestuário, no campo dos tratamentos, nós estaríamos lidando, portanto, com atitudes e comportamentos maquinais que requerem pouca reflexão e o indivíduo segue uma rotina determinada por uma longa tradição. Bom, a ação valorativa, os indivíduos atuarão fundamentados em crenças, em valores absolutos. E, portanto, é um tipo de ação que não se enquadra nem na ação racional e nem na ação tradicional. Porque as pessoas estarão movidas por uma grande crença, por uma veneração. Elas estarão diante de uma convicção, diante de um princípio, de uma devoção, pelos quais
elas agem independentemente das consequências. É o caso, portanto, de comportamentos religiosos, é o caso, portanto, dos homens bombas, é o caso do martírio, é o caso daqueles que se colocam numa fé e obedecem rigorosa e religiosamente um mandamento supostamente tido como divino. Portanto, é um tipo de atitude de comportamento muito visto e muito presente no domínio da religião, mas que também pode ser encontrado no domínio da política, que pode ser encontrado também no domínio do lazer e do esporte, pode ser encontrado no plano moral e também no plano ético. As pessoas que agem por princípios, que dizem que não mentem, que adotam a honestidade como princípio de vida, elas estão atuando dentro desse campo de ação, diferentemente da ação racional e diferentemente da ação tradicional, porque o indivíduo age movido por um senso, por uma crença, por um valor absoluto acerca do qual esse indivíduo estaria disposto a viver ou a morrer. Trata-se de um princípio que pode ser de natureza ética, pode ser de natureza religiosa, pode ser de natureza moral, pode ser de natureza política. E isso caracterizaria aquilo que o Weber denominaria como tipo ideal de ação valorativa. O tipo ideal de ação afetiva, eu diria que a despeito de ser um tipo disseminado em toda a extensão da sociedade, mas é praticada por grupos mais restritos, por grupos menores, como família, casais, pais e filhos, círculos de amigos. A ação afetiva é uma ação passional, emotiva, sensível, instintiva, em que as pessoas lidam com os seus mais profundos sentimentos. Um tipo de ação comum na existência dos grupos sociais, mas ao mesmo tempo que não podem ser vividas em massa e, portanto, me parece que o processo de concretização desse tipo ideal de ação, diferentemente das demais, sempre ocorrerá ou tenderá a ocorrer em grupos menores. O Weber propõe quatro tipos de ação social, e ao propor esse tipo de ação social, ele acaba construindo uma espécie de programa de discernimento, de compreensão do que está acontecendo na sociedade. Ou seja, na medida em que eu trabalho com os tipos ideais de ação, eu estou dando um passo significativo, segundo a sociologia weberiana, para compreender a motivação da ação, o que leva os indivíduos a agirem do modo como eles agem. Poder identificar que uma ação é racional, ou que uma ação é tradicional, ou que uma ação é valorativa, ou que uma ação é afetiva, eu já estou caminhando celeremente na tentativa de elucidar o significado da ação. A ação social deve ser distinta da ação em geral. O Weber faz essa distinção, e isso me parece muito interessante, porque a ação geral comporta todo tipo de ação, seja individual, seja coletiva, seja subjetiva, seja objetiva, seja consciente, seja inconsciente. Portanto, qualquer tipo de ação se enquadraria nessa classificação de ação geral. A ação social é um tipo de ação geral. Agora, para ser ação social, ela precisa incorrer em duas grandes prerrogativas. Ela precisa comportar duas grandes características. Ou seja, para que nós tenhamos ação social e não ação geral, segundo Weber, é necessário contato e intencionalidade. É necessário que haja contato e intenção. Contato sem intenção não seria ação social, e intenção sem contato também não seria ação social. Nós só poderíamos considerar, na perspectiva weberiana, a ação social na medida em que uma determinada atividade que se estabelece no interior da sociedade comportem ao mesmo tempo contato e intencionalidade. Weber nos propõe uma sociologia compreensiva. Ele entende que as ações dos indivíduos na sociedade devem ser apreendidas não apenas pela sua casca, não apenas pelas suas aparências, mas acima de tudo pelos motivos subjacentes e subjetivos que levaram à ação. Nesse sentido, nós estamos lidando com a sociologia diferenciada. Estamos lidando com a sociologia compreensiva de Max Weber.